Por que eu li esses três textos? Mateus, Marcos e João, né? E incrível, porque uma boa parte dos textos, eles são sinóticos, ou seja, têm a mesma fonte, são vistos por uma mesma, por um mesmo prisma, né? Sempre assim, Mateus, Marcos e Lucas. Esse texto é diferente. É Mateus, Marcos e João, né? Então é diferente esse acontecido, porque ao invés de estar nos três evangelhos sinóticos, está em dois evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, e já pula para João, né? E Lucas não cita. Agora que vem a questão. Lucas cita uma mulher chamada mulher pecadora. Eu vou te falar porque que eu estou dando risada daqui a pouco. Mas vamos lá no texto. Lucas capítulo 7, versículo 36. Veja como é diferente. E como a gente precisa sempre ler, por mais simples que seja o texto, para que a gente não se perca. Olha aqui o que diz. Lucas capítulo 7, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, lembre-se, Marcos, Mateus e João fala que era Simão. Simão o leproso. Aqui é Simão o fariseu. Em nenhum momento, um fariseu, sendo leproso, permitiria ou se permitiria estar dentro de uma casa. Por quê? O fariseu é fundamentalista. Então o fariseu já, por si só, pelo peso da sua própria religião, ele não estaria em convívio com ninguém, tá? Então vamos lá. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu, nenhum momento está chamando ele de leproso. Já expliquei para você que naquela época, aos olhos da religião, da tradição, de uma cultura tacanha, né, fundamentalista, leproso era leproso. Leproso não tinha identidade, não tinha nome, não tinha família. Leproso só era leproso. Não tinha outra nomenclatura. Não se chamava mais pelo nome. Só era leproso. Tá? Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Um convidado, aqui Jesus é convidado para ser aferido, para os religiosos pressionarem ele na parede. Não é convidado porque ele foi convidado, olha, vamos receber Jesus, não. Era para poder colocá-lo em alguma situação vexatória ou constrangedora. Não era para convidar porque Jesus estava sendo convidado porque ele era bom, não, era o contrário. Os religiosos aqui estão convidando Jesus para poder aferir, para poder questioná-lo em relação à lei de Moisés. É diferente, tá? E voltando-se para a mulher, disse: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Por quê? O convidado ilustre, geralmente, quando entrava, o dono da casa mandava o seu servo, o seu serviçal, lavar-lhes os pés. Era normal, era comum. E diz aqui:
não me deste águas para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Enxugar com os cabelos significa que a mulher soltou o cabelo. A mulher soltar o cabelo naquela cultura, naquela época, era exatamente a mesma coisa do que uma mulher se despir. Ou um homem se despir nos dias de hoje, mas geralmente se pensa mais na mulher. Então uma mulher se despir. Por quê? Porque era contrário vamos chamar assim, ao hábito, aos costumes. Né? Uma mulher só se despia perante o seu marido, num quarto fechado, às quatro paredes. Então soltar o cabelo para aquela lógica, para aquela cultura, para aquela região, até os dias de hoje, mas principalmente naquela época, soltar o cabelo significa se despir. Aquela mulher entre aspas, se despiu diante de Jesus, quer dizer, ela se humilhou, ela se derramou, ela se abriu ao mestre, né? Como diz uma música da Bispa Sônia, lá no Renascer Praise, né? Quando fala sobre essa história, e a cantora fala me derramar, né? Ela fala como se estivesse se quebrantando diante do altar da presença do Senhor, exatamente a mesma coisa que acontece aqui nessa história. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Ósculo por quê? Porque mandava lavar os pés. Estamos falando de um convidado. Esse convite aqui é um convite matreiro, é diferente. Mas um convidado, naquela época, vinha e o próprio dono da casa lhe derramava um azeite, um óleo sobre a cabeça e o beijava. Era o costume beijar o convidado ilustre, que deveria ser destacado perante as outras pessoas, tá? Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então por que eu sempre li? Eu não consigo, não me sai mais da memória, uma vez, várias pessoas pregando, em vários momentos, né? Quando a pessoa está pregando esse texto, uma boa parte delas confunde. Então você tem 3 Marias na Bíblia. Você tem a Maria, mãe de Jesus, você tem a Maria Madalena, que é a Maria de Magdala, né, da região de Magdala, e você tem a Maria de Betânia. São 3 Marias, que não tem nada a ver com a mulher pecadora. A mulher pecadora é uma outra mulher, é uma outra história. Aí você vai falar, tá bom, mas por que você dá risada? Porque as pessoas confundem. E uma vez, eu vou contar essa pra você, a gente já vai terminar. Amanhã a gente conversa mais. Mas essa é muito engraçada. Por quê? Porque a pessoa teve uma fonte de conhecimento de uma outra, creio eu, né? Eu estou pensando quem ouviu a pregação, né? Então eu estou daqui, ouvinte. Então ela falou assim, porque eu sei... Porque Lázaro morreu, porque a Bíblia, realmente a Bíblia não fala que, só fala que Lázaro estava muito enfermo, né? João capítulo 11. Mas não fala o motivo da enfermidade, só fala que ele estava muito enfermo. Agora eu sei porque Lázaro morreu. Aí as pessoas ficavam, amém, aleluia e tal. Aí ele falou, sabe por que Lázaro morreu? Porque morreu de desgosto. Porque ficou sabendo que Maria, a sua irmã, tinha dupla identidade. Ele ficou sabendo que Maria era pecadora, ou seja, era prostituta. Mas Maria não era prostituta, Maria era outra mulher. Só que as atitudes são as mesmas. Ela também derrama bálsamo, ela também se prostra diante de Jesus. Aliás, as 3 vezes que fala de Maria de Betânia, se você for ler aí na tua meditação particular, você vai perceber que
as 3 vezes que fala de Maria de Betânia, ela está aos pés de Jesus, né? Quando ela está... As mulheres sabem muito disso, porque se prega, muitas mulheres, principalmente em reunião de mulheres, se prega a diferença de Maria e de Marta, né? Porque Marta está em atividade e Maria está aos pés de Jesus, representando a figura da igreja, né? Uma igreja que acha que a prática, o exercício, o simples fato de fazer, ele está, por muito fazer, ela está se aproximando mais de Deus. E não é verdade. Enquanto Maria representa uma outra igreja, aquela igreja que se prostra aos pés de Jesus e quer realmente as melhores coisas, que é o quê? Servir ao Senhor e aprender do Senhor. Então vocês, mulheres, já ouviram várias pregações a respeito, né? Mas você tem Maria de Betânia também, quando Jesus está a caminho daquela região e fica sabendo no meio do caminho, no meio da viagem, que Lázaro está muito enfermo, e quando Jesus se aproxima, Maria também se prostra diante de Jesus. E em terceiro lugar, agora, nesse momento, por exemplo, o livro de João, que fala da morte de Lázaro e da ressurreição de Lázaro, em João capítulo 12, é o acontecimento posterior, quando fala de Maria de Betânia, quando ela se derrama em bálsamo mais uma vez aos pés de Jesus e unge a cabeça de Jesus. Então você tem todo esse ambiente, que é diferente do ambiente de Lucas capítulo 7. Porque em Lucas capítulo 7, Jesus está vindo de uma discussão com os fariseus a respeito da identidade profética de João. E aí já vem um fariseu chamado Simão, que o convida, e é um convite público. Por que o convite público? Porque quando era um convite público, era normal naquela comunidade, nós estamos falando de uma cultura rústica, de uma cultura muito simples, de uma cultura muito limitada, né, em várias situações. Então, quando se chamava alguém ilustre, se abria as portas, a pessoa não participava do alimento em si, mas ela tinha a liberdade de entrar, de ver o que está acontecendo. Como a gente percebe que acontece às vezes, por exemplo, quando se mora num lugar com um quintal que é comum a muitas casas, né? Às vezes um vizinho ali está fazendo uma festa, está fazendo um almoço especial e os vizinhos passam, cumprimentam, mas isso não significa que o vizinho vai entrar na festa. Talvez tenha vontade, mas ele não foi convidado para entrar. Mas ele passa, cumprimenta todo mundo e tal, aquela coisa. Então era um ambiente muito familiar, né? Então, quando convida Jesus, esses fariseus convidam exatamente para pressionar Jesus. É diferente do ambiente onde Maria de Betânia está lá. Então, na verdade, a Maria de Betânia não tinha duas identidades. Maria de Betânia não era mulher pecadora, tá? Maria de Betânia também não era Maria Madalena e que também não era Maria, mãe de Jesus. Era Maria de Betânia, irmã de Marta e irmã de Lázaro, que moravam em uma das Betânias. São 2 Betânias que tem naquela região. Em uma das Betânias, né, que ficava próximo de Jerusalém. É diferente da mulher pecadora, que possivelmente esteja na região de Naim. E essa mulher pecadora, ela era pecadora, pura e simplesmente. Pronto, acabou. Quando a gente passar lá pelo livro de Lucas, a gente vai falar mais a respeito da mulher pecadora, que tem muitas pregações a respeito da mulher pecadora. Então, Lázaro não ficou descobrindo que Maria de Betânia tinha 2 identidades e não tem nada a ver Maria de Betânia com a mulher pecadora, tá? Maria de Betânia é falado em Mateus, em Marcos e João. Mulher pecadora em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, até porque o evangelho de Lucas é um evangelho que se preocupa mais com a cronologia de tempo e de fatos, primeiro tempo, depois fatos, enquanto Mateus é mais temático, se preocupa mais com os temas, não tanto com a cronologia dos acontecimentos, como Lucas se preocupa. Então você percebe que é um outro ambiente, é uma outra época, numa outra situação que acontece a manifestação daquela mulher, a mulher pecadora. Tá? Então, Lázaro não foi surpreendido, Lázaro não morreu de desgosto,
porque descobriu que a sua irmã era pecadora. Muito engraçado. Mas olha, foi muito engraçado. Quando eu vi essa pregação, eu não parava de dar risada. Eu tive que até, assim, disfarçar, me levantar, fazer que eu ia no banheiro e tal, porque, mas do outro lado, é ruim, né? Porque a pessoa que está pregando, ela precisa saber o que ela está falando. Pelo menos ter estudado direitinho, né? Eu acho, né? Mas amém. Deus abençoe esse pregador, sua igreja, sua família, seus queridos, seus ministérios, mas é bom sempre a gente saber. Eu sei que muitos de nós sabemos, mas é só para a gente sempre pontuar que Maria de Betânia é a Maria de Betânia, irmã de Marta, irmã de Lázaro, e que o Simão aqui não é o Simão fariseu, mas é o Simão leproso. É uma outra pessoa, é um outro ambiente. Não obstante, muitos naquela época se chamarem Simão, né? Mas era um outro Simão, era uma outra história, tá certo? Então, falando de Maria de Betânia, ela se derrama diante do altar do Senhor. E ela se derrama diante do Senhor Jesus exatamente, praticamente, com as mesmas atitudes da mulher pecadora. Né? E em 2 evangelhos fala que ela está ungindo a cabeça, em outro evangelho diz que ela unge os pés. Por quê? É lógico, o óleo caindo é aquilo que você lê em Salmo 133, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como bálsamo, é como óleo que desce sobre a barba de Arão. Por quê? Porque é unção representando a sua autoridade, a sua constituição. Quando Maria de Betânia derrama o seu bálsamo, né, derrama a sua essência, ela está derramando, reconhecendo a autoridade do Senhor. Mas não obstante, reconhece o Senhor, olha que incrível, como autoridade sobre a sua vida, ela também unge os pés. Por que ungir os pés? Para o Senhor significa que está chegando o momento de uma nova etapa. Lembram-se o que significa pé na palavra? Tira a sandália dos teus pés, porque onde estás é terra santa. Ou como depois, mais tarde, Deus praticamente repete a mesma frase com Josué, significando uma nova etapa, um novo ambiente. Aquele contexto já acabou. Aquele contexto não existe mais. Como eu poderia dizer, bola para frente, vamos em frente, vamos avançar, vamos zerar o nosso odômetro para começarmos de novo. Então, os pés significavam o quê? Significavam a capacidade de renovo, a capacidade de se renovar no Senhor. E quando ela derrama o azeite aos pés do Senhor Jesus, ela está como que falando ao Senhor Jesus, eu estou me humilhando, porque ela também ela passa os seus cabelos nos pés, ou seja, eu estou me abrindo, eu estou me derramando, eu estou me humilhando, eu estou me expondo diante do Senhor. E ao mesmo tempo, ela está com aquele perfume, ela está falando aquilo que diz o Senhor Jesus. Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E pobre aí não é pobre financeiramente, materialmente falando. Também é, mas ele está falando pobre de espírito. É um outro tipo de pobreza, muito mais destruidor do que o pobre por uma questão financeira, material, sazonal, circunstancial, mas o pobre de espírito não, ele empobrece cada vez mais. Então o que Jesus está falando, que essa plenitude do Senhor, essa constituição do Senhor, está sendo não apenas reconhecida e pontuada, mas Maria está se humilhando a essa autoridade. Não basta eu chamar Jesus de mestre, como os fariseus fizeram lá em Lucas 7. Não basta eu entender e reconhecer Jesus como o grande libertador, o grande moderador, não, mas eu preciso entendê-lo muito além disso. E eu preciso me humilhar diante do Senhor Jesus, me derramar diante do Senhor Jesus, me expor,
desculpe o termo, depreciar, me desprezar, no sentido de querer defender a minha causa, não. Eu preciso me derramar. Conforme diz, poeticamente falando, um verso muito bonito, quando está naquela música do Renascer Praise, né? Me derramar. Então diz assim, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Ou seja, é entender que a morte do Senhor Jesus é o nosso início. O nosso odômetro está sendo zerado na morte de Jesus. Porque com ele morremos, ou seja, com ele nos expomos, com ele somos condenados, ele sem pecado, ele sem maldição. Nós, pecadores, nós, malditos, nós, malvados. E nós nos derramamos, nos expomos. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ele fez, o que ela fez para a memória sua. Por quê? Porque Maria de Betânia aqui está representando uma igreja que foi lavada, remida, restaurada, renovada, restituída, reconstruída no Senhor. Representa o povo de Deus. Representa aqueles que desejam realmente viver o evangelho, não de aparência, não de religião, ou de regra, ou de cumprimento de tarefa, de bater cartão, como falávamos antigamente. Não, mas uma igreja que deseja, sim, se derramar e, ao mesmo tempo, entender que Ele, em nós, é tudo. E na sua autoridade, no seu óleo, no seu derramar, e o óleo aqui, como o Senhor Jesus fala, ela fez o que pôde. Significa nos derramarmos naquilo que podemos, naquilo que temos para oferecer como principal. Porque é o nosso principal. Então todos nós no nosso ministério, né? Rosa Araújo como professora, Bispo Antônio como empresário, né? A pastora Mara como uma profissional de saúde que cuida de beleza, de embelezamento, de estrutura, de corpo, de saúde, né? Feminina principalmente. Então todos nós que estamos aqui, a Cicampana como uma grande empreendedora, vendedora. Então todos nós que estamos aqui temos o nosso ministério. O que nós precisamos fazer é saber que esse nosso ministério, mais do que a venda, do que empreendedorismo, do que a disposição em servir o outro, é servir ao Senhor. E saber que nós estamos exatamente cumprindo com o nosso chamado cabalmente. Para que um dia, não nós, mas o Senhor possa falar a respeito de nós. Já imaginou? Quando chegar para Roseli, quando chegar para Rosa Araújo, para o Bispo Antônio, para Cicampana, para Mara que está aqui, para Eva, o Carlos, como profissionais, como corretores, falar, ele fez o que pôde, ela fez o que pôde. Ou seja, cumpriu com seu ministério cabalmente. Eu creio, a maior aferição que o Deus Todo-Poderoso possa fazer de você, de mim, de nós todos. Então é um texto maravilhoso, amanhã a gente fala mais um pouco, mas é um texto muito especial e muito inspirador. E que o Senhor te levante nessa tua identidade, nesse teu atributo espiritual, nessa tua constituição e nesse teu chamado, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar diante do Senhor, para que nós possamos fazer aquilo que podemos em relação à nossa casa, à nossa família, o nosso ministério, o nosso chamado, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor.